Eu amo minha igreja, é a campanha de 2025, uma campanha que tem motivado a gente a crescer e amar aquilo que Deus ama, que é a igreja do Senhor Jesus. E eu quero continuar, agora pela noite, dentro da mesma linha que nós ministramos nos cultos também da manhã. O tema de hoje é bolso furado. Não sei se você já teve ou já experimentou. A gente aqui em Curitiba, a gente usa muito casaco, e temos tido um dos invernos mais, pelo menos o início dele, né, mais rigorosos dos últimos anos. Tem muita gente reclamando, e eu gosto demais do frio, e é por isso que eu moro em Curitiba, porque é frio mesmo, porque senão eu ia morar na beira da praia. Mas quando você coloca o casaco, às vezes de tanto se colocar a mão no bolso, você acaba ali desfazendo, né, a costura do bolso, e aquilo que era para você guardar no bolso, ele se perde. Ele se perde mesmo, ele sai, você que cata moeda, ou que coloca aí, a moça que coloca um batom, um rímel, ou enfim, qualquer coisa que você coloca ali. Daqui a pouco, já aconteceu comigo, eu estava num dia desses aí, pregando, e de vez em quando entra pelo buraco, entra os próprios óculos. Eu tenho óculos, eu uso óculos para enxergar em algum grau de dificuldade, está aqui, mas eu prefiro não usar. Então eu coloco no bolso, e de repente o bolso furado faz escapar. E é assim que um profeta da Bíblia, chamado Ageu, existem os chamados profetas da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os três últimos livros proféticos do Antigo Testamento. São homens que motivaram o povo de Deus a reconstruir aquilo que o povo de Deus estava ignorando. Os últimos 11 livros do Antigo Testamento, eles são 11 chamados profetas menores. Não porque a mensagem deles seja de menor significância, mas porque as mensagens deles são em livros pequenininhos. E Ageu é o segundo menor livro da Bíblia, mas traz uma mensagem muito poderosa a respeito de prioridade. Diz assim a palavra de Deus em Ageu capítulo 1, verso 2, que nós vamos ler juntos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora, não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Ageu significa festa ou festivo. Ele nasceu num dia de festa e trouxe muita alegria para os pais dele. O profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Aqui, Deus está comparando a vida que começa a ser repetidamente derrotada e conecta ela a uma insensibilidade espiritual. A gente é muito bom em apresentar desculpas. Todo mundo que gosta de dar desculpas só é bom em dar desculpas. Quando você pega a diferença entre a vida de uma pessoa que vence e uma pessoa que fracassa, é que aquela pessoa que vence, ela tem a capacidade de se sentir confortável no meio do desconforto. A partir do momento em que você está desconfortável, você não gosta de fazer, e você enfrenta aquilo, apesar de continuar não gostando de fazer, mas insistindo em fazer o melhor, ali você se destaca. Todas as vezes que você vai comparar uma pessoa que vence a uma pessoa que não vence, você vai reparar que a pessoa que vence, ela insiste em fazer aquilo que ela não gosta, mas ela precisa fazer e vai fazer. Essa é a diferença entre um e outro. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu tenho aqui percebido
Esse ano faz 7 anos, que vai completar mês que vem, que eu estou em Bom Retiro, 7 anos. E toda hora você ouve coisas como: ainda não chegou a minha hora. Hoje é dia de ceia. Repetidamente, as pessoas vêm para o culto e dizem: não, eu ainda não é tempo. Você já recebeu Jesus? Ainda não é tempo. Eu ainda não senti o chamado. Você já foi batizado? Ainda não é tempo. Existe assim uma repetição de desculpas. Ainda não é tempo de viver uma vida de profundidade com Deus. Ainda não é tempo de eu me casar. Eles estão namorando há 4, 5, 6, 7 anos. Quando vai ser o tempo? Essa desculpa mostra que a pessoa está acostumada a vencer sem Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente ter uma vida boa sem Deus. O povo, esse povo que Ageu está se dirigindo, e eu preciso contextualizar isso, para trazer para a vida da gente, ele tinha sido levado para um cativeiro, chamado cativeiro babilônico. A Babilônia, o povo de Israel desobedeceu tanto, mas tanto, mas tanto, havia tanta clareza nos mandamentos do Senhor, e eles simplesmente resolveram ignorar. Sabe quando você dá de ombros, vira as costas e fala assim: eu vou fazer do meu jeito, aqui quem manda sou eu não quero saber de um Deus mandando na minha vida, chega, todo mundo quer mandar em mim. O povo segue o destino do desejo do seu coração, e aí vem uma nação, gente, penso uma nação impiedosa, que cavalgava com seus cavaleiros, eles eram terríveis, eles matavam com todos os requintes da brutalidade, da crueldade, da maldade. O povo de Israel quer andar sozinho, quer andar sem Deus? Então te vira aí, meu chapa, anda sem Deus. Eles ficam 70 anos presos num cativeiro. Aí lá eles choram, lá eles tomam uma eles gostavam da idolatria. Gente, pensa um lugar idólatra. Eles tomaram uma overdose de idolatria para nunca mais querer ver aquilo na vida. Eu uma vez fui numa cidade aqui em Santa Catarina, e era uma cidade que produzia maçã, e passamos um final de semana, eu, o pastor Fabíola e as crianças, nessa cidade. E o hotel, gente, ficava dentro de um grande pomar. Assim, pensa maçã de todo tipo, maçã argentina, maçã pequenininha, maçã da Turma da Mônica, maçã verde, tudo era de maçã, suco de maçã, arroz com maçã, farofa com maçã. Você acordava, você ia fazer a colheita da maçã, aí você queria dormir, não, mas tem doce de maçã, tem pudim de maçã, é tudo de... Gente, nós ficamos um final de semana, eu comi tanta maçã na minha vida, tanta maçã, que eu nunca mais quis ver a maçã, nunca mais. O povo de Israel, gente, viu tanta idolatria, que você vai hoje em Israel, você vai lá em Jerusalém, você não vê estátua de nada, para não correr o risco de alguém cometer o pecado de tentar reduzir Deus a um ídolo. Quando o povo se arrepende, Deus fala assim: eu vou liberar vocês. E há um rei muito famoso da Pérsia, chamado Ciro II, ele vai ser o predecessor de Dario, e ali ele libera o povo em 3 pedaços, em 3 partes. Vem a primeira parte, que é governada, dirigida por um camarada chamado Zorobabel. Ele é o governador da Judéia. Ele, um judeu, ele se transforma tipo uma espécie de vice-rei para Ciro. Ele leva um pedaço do povo de Israel para reconstruir o templo. E depois vem um segundo time, é liberado uma segunda leva de judeus, sobre o comando de Esdras, que escreveu o livro de Esdras, mas para ensinar a lei para aqueles que tinham ficado. E depois Neemias, que era o copeiro do rei, uma espécie de ajudante de ordens, que também levou para reconstruir os muros. Esse é o movimento de volta de um povo que se acostumou a viver sem Deus. É muito perigoso quando a vida da gente dá certo e a gente não está vivendo com Deus. É muito perigoso você viver em pecado
e nada acontecer. É mais ou menos como um filho sem correção. O filho sem correção, ele começa a desobedecer e achar que a desobediência não vai levar a um caminho destrutivo. Ele começa a pegar um palitinho e enfiar dentro da tomada e fala: ai, tomei um choquinho. Ele começa a brincar com objetos cortantes e fala: tá vendo? Eu sei manobrar, eu sei mexer com essa faca, eu já sei mexer com fogo. Mas criança que brinca com fogo, ela vai ter um problema à noite, na cama. E aqui o povo se acostumou a viver sem Deus, sem profundidade com Deus. E ele está vivendo o que? Já que eu não preciso viver com Deus, e Deus já está me dando tudo, para que Deus? Eu começo a cuidar e me ocupar de mim mesmo. Eu começo a investir só em mim, porque vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continue em ruínas. Não, senhor. Não fica pensando que Deus não quer que você more numa casa luxuosa, porque Ele quer. O interessante é que Deus, Ele entrega para a gente uma palavra, dizendo assim: não, eu quero que você prospere, eu quero que você enriqueça. Quando você olha para a vida de Abraão, gente, Abraão ficou rico, Isaac ficou muito rico, Jacó ficou milionário, Davi ficou bilionário, e Salomão, eu sei lá como é que eu vou medir o tamanho da fortuna desse homem, o qual Jesus diz: nem Salomão em toda a sua glória, ou seja, os pratos da mesa de Salomão, os talheres, os copos, eram de ouro, porque a prata não tinha valor. Você me diz se ele era rico ou não era? Você anda naqueles pedaços de rua de Jerusalém, gente, é mármore sobre mármore sobre mármore. Eles eram riquíssimos. Hoje, mamãe, em casa, tinha um pedaço de mármore, um mármore portuguesa. Isso aqui é mármore Carrara, eu sei lá qual era o nome. Pensa uma pecinha fininha assim, ó. Era o único mármore na minha casa, e era uma peça de relíquia de família. Não, Jerusalém não era uma rua inteira de mármore. Eles eram podres de rico. Não há problema em você morar na melhor casa que você puder, no melhor apartamento que você puder, ter o melhor carro que você puder, comer a melhor picanha que você puder pagar. O problema é você ser insensível, o problema é você ser indiferente. Para mim tudo, e para Deus nada. É interessante como essa indiferença espiritual, ele vai trazer algo chamado resposta do céu. Aqui, aquilo que ele pensa que vai render, não rende. Ele faz um investimento, e o investimento não funciona. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que está falando. Veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Aqui, a crise econômica, ela tem razão. Ela tem um motivo. Ela tem uma fonte. E o que está acontecendo aqui não é algo natural. Porque o que é natural é você plantar e colher. O algo que é natural é você regar e ver crescer. A Bíblia diz isso: uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Há um favor de Deus, há um sopro de Deus. Mas qual a razão de eu estar sempre plenamente insatisfeito? Porque eu como, mas não continuo com fome. Eu bebo e continuo com sede. Eu estou vestido, mas eu continuo passando frio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com você. Talvez você não tenha percebido, é a terceira vez que Deus manda você olhar. Veja onde está indo o seu caminho. Repara o que você está fazendo. Presta atenção para quem que você está dando atenção. Repare naquilo que você está priorizando. Organize sua vida com Deus. A pior coisa que pode ter é você deixar Deus para o último. É isso. Existe um momento, existe algo que Deus vai colocar o tempo todo, que chama-se primícia. A primícia
é a maneira como você entrega para Deus em primeiro lugar. É a maneira de você honrar o Senhor. Honra ao Senhor com a primícia da tua renda, então eu vou fartar os teus celeiros, eu vou te dar uma resposta, vai ser impressionante, eu vou fazer transbordar de vinho os teus lagares. A questão da primícia é uma questão de organizar a nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 6, verso 33, depois de Jesus falar sobre tanta coisa, ali é o Sermão do Monte, e ele dá lições para a gente de como viver e ser feliz. Ele fala, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Bem-aventurados quer dizer felizes. A bem-aventurança, o sermão das bem-aventuranças, é um sermão sobre felicidade. Tem uma vida simples, tem uma vida generosa, tem uma vida de fidelidade. Ele ensina tudo e no final ele fala assim, em Mateus 6,33, buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, essas coisas que eu prometi, vos serão acrescentadas. Coloque Deus no primeiro lugar, e é isso que a gente vai fazer a partir de amanhã. Amanhã é dia 7 de julho, amanhã nós vamos começar uma campanha de consagração, de 14 dias de consagração, todo dia, às 6 da manhã, nós estaremos juntos, os pastores de Bom Retiro, o time da intercessão de Bom Retiro, os obreiros de Bom Retiro, nós estaremos orando juntos. Canal do YouTube, você vai lá no canal do YouTube BBR e canal do YouTube Oswaldo Lobo, eles vão estar sendo simultaneamente transmitidos, e nós estamos divulgando para todo mundo. Para quê? Para reensinar a gente, o rebanho, a colocar Deus em primeiro lugar. A gente acorda e não lembra de Deus. A vida engole a gente na ciranda das necessidades. Eu li um livro há muitos anos atrás, que chamava-se Coloque em Ordem o Seu Mundo Interior. Porque se a gente não está organizado dentro da gente, a nossa vida é uma bagunça. E se você não para orar, você não vai orar nunca. Deus vai estar sempre em último lugar. Você só vai lembrar de Deus quando aquilo que você sabe fazer bem feito, ou aquilo que dá errado, você fala, aqui eu não tenho mais como resolver, aí eu busco a Deus, aqui eu não tenho mais solução. É quando o casamento naufraga, é quando a finança não anda, é quando você recebe uma notícia triste do teu médico, é aquele diagnóstico contrário, é quando as coisas vão falar, você fala, eu comecei, mas não chamei Deus, eu dei um passo, mas deixei Deus para trás. 14 dias de consagração, todos os dias, das 6 da manhã às 6h45, é uma maneira da gente ajudar você, desafiar você, incentivar a estar com a gente. Nós estaremos com você, para que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar, para que você busque em primeiro lugar a justiça, para que Deus acrescente. E essa palavra que eu estou dando é a palavra que Ageu está dando: alegria e honra. Agora suba as colinas, tragam madeira, reconstrua a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Existe uma honra quando você entrega para Deus a primeira parte, quando você começa o dia, quando você dedica, quando você diz assim, primeiro Deus e depois eu. Foi isso que Abel fez. Abel entrega das primícias do rebanho, enquanto que o irmão dele, Caim, entrega daquilo que sobrou. Ao cabo de dias, ele não espera. Tem gente que fala assim, primeiro eu vou ver se vai dar certo para mim. Qual o problema aqui? Eu era cativo na Babilônia, eu vim de lá, porque eu não aguentava mais tomar chicote nas costas, e aí eu fui liberado para plantar de novo na minha terra, para construir o meu negócio, para construir a minha casa. E o que aconteceu? Olha, pastor, fiquei rico, trabalhei, ralei, trabalhei e enriqueci. E aí ele esquece que a riqueza está vindo de alguém. Não, vem do meu trabalho? Claro que vem, mas tem gente que trabalha mais do que você, e que não enriquece como você.
Aqui, Deus está falando para a gente, a obediência é a única evidência de que a bênção vem de Deus. Escute o que eu vou dizer. A bênção do Senhor faz você feliz. A bênção do Senhor faz você feliz e não causa dores. A Bíblia não diz em nenhum momento para você correr atrás da bênção. A Bíblia vai dizer o tempo todo que a bênção é que corre atrás de você. A bênção te captura pelas costas. Se vós obedeceres a minha voz, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares, bendito será o fruto das tuas mãos, o fruto do teu ventre, o fruto das tuas crias, dos teus rebanhos. O Senhor enviará a bênção para os teus celeiros, o Senhor te acompanhará e abençoará tudo que tu puseres as mãos. Os teus inimigos que vierem por um caminho, fugirão por 7 caminhos diferentes, e quem se levantar contra ti em juízo, será derrotado. A bênção, ela fica repetindo, perseguindo, e fala, meu Deus, dá tudo certo na vida dele, a família dá certo, os negócios dão certo, o ensino dá certo, tudo na vida dele dá certo. Por quê? Obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Obedecer, ele vai ser traduzido numa resposta do reino de Deus para a sua vida. Em Provérbios capítulo 3, verso 30, vai dizer o seguinte: o Senhor abençoa a casa do justo. É interessante como que a gente, quando se ocupa conosco, a gente exclui, a gente vai colocando sutilmente, inteligentemente, Deus num plano abaixo. Vocês esperavam colheitas fartas, olha só a minha esperança, dessa vez vai dar certo, mas elas foram escassas, e quando trouxeram esse pouco para casa, não foi o diabo não, é Deus, eu o fiz desaparecer com um sopro. Espera aí, existe uma razão, existe um porquê para isso. Quando você acredita que você vai ter uma colheita no meio da... Deus não abençoa pecado. Eu vou repetir. Deus não faz vista grossa para o pecado. Todo mundo está fazendo, então vou fingir que ninguém está fazendo. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus recompensador. Nós acabamos de cantar uma canção que Deus traz consigo. Cantamos Isaías 40:10. Você pode colocar para mim, multimídia, Isaías capítulo 40, verso 10. Isaías 40:10 diz que o Senhor, Ele traz consigo a sua recompensa. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa. A recompensa deles, com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Essa canção nós cantamos agora. Foi arrancado, foi tirado um pedaço da Bíblia, pode voltar, foi tirado um pedaço da Bíblia para dizer o seguinte: existe uma resposta de Deus à obediência, mas também existe uma resposta de Deus quando você se ocupa de tudo e deixa Deus em segundo lugar. A prioridade está invertida. Primeiro eu cuido da minha casa, primeiro eu cuido da minha vida, e Deus, se eu tiver tempo, eu dou tempo para Ele, porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo sua própria vida. E aqui, querido, é quando a gente se ocupa de tanta coisa que a gente não consegue se lembrar. Você não tem um espaço na agenda para se lembrar, para ser grato a Deus, que mostra de onde que Ele te tirou, dos livramentos que Ele te deu, das respostas, das vezes que a gente estava em becos sem saída, e Deus nos livrou. Aqui existe algo chamado colheita espiritual. Olha para o pastor de vocês, o mundo espiritual é uma terra extremamente fértil, que você planta, você vai colher. É por causa de vocês, por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, Ele está dirigindo a palavra para a gente.
que os céus retêm o orvalho, a terra não produz colheitas, enviei uma seca sobre seus campos, sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará você e seus animais passarem fome, e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. É uma maneira de Deus puxar a orelha da gente. Não é que Deus é mau, Deus não vai arrancar a tua orelha fora, Ele não trata você com chicote, com tamancada. Esse Deus não é o Deus da Bíblia não, mas Ele tem uma maneira de chamar a atenção da gente. Então a maneira de dizer assim, ó, eu estou te repreendendo. Se você é filho de Deus, escute isso, e você está andando longe de Deus, Ele vai tratar você como filho, e pai repreende filho que ama. Porque se você está andando longe de Deus, e vivendo aí do jeito que o diabo gosta, e você não experimenta nenhuma repreensão, eu tenho uma triste notícia para te dar. Provavelmente, nem filho de Deus você não é. Você nunca teve uma experiência de salvação. Você nunca teve uma experiência de encontro com Jesus. Filho de Deus, Deus quer salvo. Filho de Deus, Deus corrige com amor. Não é com pancada, não é com gritaria, não é com chilique, não é com demonstração de violência. Não. Mas Deus chama a gente para uma responsabilidade. Aqui, Ele está tendo um papo sério. Aqui Ele está tendo uma conversa de gente grande com Ageu. Aqui, sabe o que Ele fala? Tá bom, quer andar longe de mim? Então, a bênção vai ser retirada. Você vai ver que tudo na tua vida vai murchar. Eu acho tão interessante quando a pessoa pensa assim, imagina, não pastor, vai dar certo. Eu falo, mas filho, você está indo por um caminho em que Deus diz que não vai dar certo. Ele fala, vai dar. Dessa vez eu tenho certeza, Deus me disse que vai dar. Aí eu mostro na Bíblia, Deus está dizendo que não vai dar. E aí aquela insistência na desobediência, chamada de rebelião. Eu vou fazer mais uma vez. Ele experimenta de novo, cair dentro de jaula, cair dentro de buraco, tropeçar, bater no muro de concreto a 200 por hora. Aqui é quando a bênção é retirada. Deus, Ele tem uma maneira de incentivar a gente, seja corajoso. Ele fala para Ageu, parece que eu estou lendo 1 Samuel, 1 Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. Ele vai repetir para Josué por quê? Porque Josué vai encontrar um monte de problema pela frente. Josué, gente, pensa um homem, que é Josué, que segura a espada no capítulo 1, ele vai ficar com a espada segurada até o capítulo 24. Ele avança em cima de um anjo, olha que coisa, o anjo aparece para ele em Gilgal, ele saca a espada, e diz, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Era um anjo do Senhor, falou, baixa a tua bola aí, que eu sou príncipe do exército de Deus. Pode ficar quieto. Daqui a pouco ele toma a cidade de Jericó, aos berros, aos gritos, e depois a cidade de Ai dá uma camaçada de pau no povo idólatra, ladrão. Ele volta lá, ele ganha, ele vence os 10 reis. Gente, pensa um homem que não quebra uma unha, ele não tem um arranhão em batalha. Josué, aquele homem que vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele luta sem parar, e Deus diz, seja forte e corajoso, não tenha medo. É a mesma coisa. Ageu, ele vai dizer, o mensageiro do Senhor transmitiu ao povo esta mensagem, eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu gosto muito de saber que Deus está comigo. Em Jeremias, esse é o versículo que marca a minha vida, diz assim, ó, o Senhor é contigo como um guerreiro valente. Esse versículo é meu. Sabe quando você percebe que é uma palavra que Deus deu para você? É essa palavra que Deus deu para mim. Mas tem um monte delas. Eu gosto quando Moisés, ele está saindo, andando por aquele deserto de Sim, o deserto do Sinai, ele está chegando a Padarã. Aí Deus fala o seguinte, eu vou estar com vocês, eu vou botar um anjo na frente como uma coluna de fogo e fumaça, fumaça durante o dia, fogo durante a noite, eu vou botar na retaguarda. Aí Abraão fala para ele assim, não, quero um anjo não, se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui, eu quero ir com o Senhor. Eu gosto muito quando Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco todos os dias, seja corajoso.
todo dia. Não tenha medo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você compara finais, é isso que ele fala. O Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Já estamos no capítulo 2 e vamos terminar o livro. Olha que coisa. Nós estamos aqui há 20 minutos ministrando. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e sumo sacerdote Josué, ou seja, o governo político e também a direção sacerdotal e profética, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo. Algum de vocês se lembra deste tempo, da sua antiga glória? Como lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Eu vou ensinar algo para você. Já fiz aqui, e vou fazer de novo para você não se esquecer. Quem já está comigo há mais tempo se lembra disso. Quem está chegando na igreja agora não vai se esquecer. Quero convidar você para ficar em pé. Fique em pé. E agora eu quero pedir para você virar seu corpo e olhar lá para trás. Olha lá para trás. Pode virar. Lá atrás está o teu passado. Olha para trás. Feche teus olhos agora para você entender. Você se lembra de onde você nasceu? Você se lembra das dificuldades de quando você era pequeno? Você se lembra dos seus pais? Você se lembra que não teve pai ou mãe? Você se lembra da fome que você passou, do desejo que você não teve cumprido? Você consegue se lembrar das loucuras que você fez, quando você não andava com Deus? Olha para o teu passado, compara com o que você tem hoje, olha da onde Deus te tirou, olha para trás, olha aquela vida em que você foi escravo, em que você só apanhava, em que você era perdedor, em que colocava em você nomes horríveis, apelidos horríveis, em que você era maltratado, humilhado, em que você era abandonado, você não tinha valor. Você lembra disso? Você olha, compara os finais. Agora olha para frente aqui, pode virar. Olha para onde Deus te trouxe. Deus te tirou daquele casebre. Onde Deus te colocou? Deus tirou daquele lugar miudinho assim, ó. Deus te tirou daquele espaço mesquinho, daquele sonho desse. Olha onde é que Deus te trouxe. A gente tem que comparar, sabe para quê? Para a gente ser grato. Porque senão Deus nunca vai estar em primeiro lugar. Você sempre vai achar que foi só você. Sejam fortes. A coragem, ela tem que ser associada, somada ao desejo de vencer, ao desejo de crescer, ao desejo de avançar, ao desejo de ser aquilo que a gente não é, ao desejo de ter aquilo que a gente não tem, ao desejo de expandir. Deus alarga fronteiras, você tem que querer. Existe aqui um problema grave. A gente acha que o problema é o dinheiro. Aqui eles estavam reconstruindo uma terra arrasada, uma casa em ruína, e Deus está dizendo assim, ó, não tenha medo de ficar sem dinheiro. Eu sou, a prata e o ouro são minhas, pertencem a mim, diz o Senhor. Você não vai ficar com menos. A gente tem feito a campanha de expansão, e fica um QR Code ali. Tem gente que não teve ainda coragem, nem de entrar no QR Code. A gente coloca tudo em primeiro lugar. Acessa links maliciosos, que querem roubar a gente. Gente que fica caindo em golpe o dia inteiro na internet. Mas quando é para o Senhor, é caro demais, pastor.
caro é você perder sua família. A gente está se esforçando aqui para entregar o melhor para os seus filhos. A gente está entregando, vocês tinham que estar aqui ontem, para ver como que o movimento de jovens, o Raia, está abençoando seus filhos. Vocês tinham que estar aqui na sexta-feira. 6 mulheres deveriam estar aqui na terça-feira, não entre elas. Quando nós fazemos o que fazemos, e a excelência com que fazemos, é para os teus filhos quererem estar aqui com a gente, não no shopping. O mundo não vai ter pena nenhuma da nossa família, nenhuma. O mundo não tem pena do teu casamento, não tem pena da tua solidão, não tem pena da tua desgraça. Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus de restauração. Coloque Deus em primeiro lugar, porque senão, aquilo que é de valor vai cair do teu bolso. Sabe o que é bolso furado? É você perder aquilo que você não podia perder. É você perder um valor. Coloque Deus em primeiro lugar. Existe um lugar de paz aqui. A procrastinação é quando você vai dizer, não é tempo, não é tempo, não, nunca é tempo, e aí você pula de igreja em igreja, porque nunca é tempo de você servir em nenhum ministério, nunca é tempo de você buscar a Deus, nunca é tempo de você se aprofundar com Deus, nunca é tempo de você ser batizado, nunca é tempo. A pessoa vem para a ceia e não é tempo de celebrar a ceia. Eu quero entender isso. A forma como que Deus estabelece alianças com a gente, pactos, como por exemplo na ceia memorial, a pessoa vem e não celebra a ceia. Para a gente encerrar, insatisfação crônica. Veja o que está acontecendo com vocês. Ele está falando pela 5ª vez, se enxerga, se liga, abre os olhos. O que estava acontecendo com vocês antes de começarem a semear, antes de começarem a lançar os alicerces do templo, quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10, tiravam apenas 20, e veio ferrugem, mofo, granizo, para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. No entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Deus, Ele chama a nossa atenção, sabe para quê? Para a gente voltar para Ele. E aqui a gente encerra com spoiler do futuro. A voz profética anuncia hoje o que vai acontecer amanhã. A Bíblia não é um livro do fim do mundo, não. A Bíblia é um livro sobre eternidade. Tem gente que lê a Bíblia como quem está procurando assim um capítulo final com um ponto final na história. Não, não é isso. A Bíblia fala sobre viver para sempre, sobre encontrar com um Salvador que vai dar para você vida eterna. Não é uma vida que acaba, é uma vida que transborda, é uma vida que vai para a eternidade, é uma vida que não tem fim. É isso. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro. Sabe gente que ainda não semeou? Sabe você que não semeou? Querido, olha para mim, dá tempo, é isso que ele está dizendo. Dá tempo de você organizar a sua vida. Dá tempo de você recomeçar. Você que entrou aqui, que estava pensando em dar cabo da sua vida, dá tempo de começar de novo. Dá tempo de ser feliz. Dá tempo de você restaurar. Sabe você que entrou aqui achando que não ia dar mais certo, que não ia funcionar, que a tua vida não presta, que você já tinha parado? Dá tempo. Para de dizer que não dá tempo. Eu estou te dando uma promessa agora, enquanto você ainda não semeou, enquanto, gente, quem muito semeia, muito colhe. Tem a ver com trabalho. Trabalhe, se esforce. Ganhe a tua esposa de volta. Ganhe o teu filho de volta. Ganhe. Você é a única esperança. Se você raciocinar como um herói improvável que Deus levantou no meio dessa fraqueza, pastor, quem sou eu? Deus levanta é Gideão mesmo, é medroso. Deus levanta é incapaz. Gideão vai falar, você está doido? Deus levanta é o Moisés, que era um assassino. Você tem certeza que sou eu?
Eu sou louco, eu sou um bêbado, eu sou desculpa a expressão, mas tem gente que se autodenomina aquilo que não é. E Deus diz: é você mesmo. Pedro vai dizer para Deus: se afasta de mim, porque eu não presto, eu sou pecador. Jesus, pode parar. Não temas, Pedro, eis que farei de ti pescador de homens. Aquele homem que não dava valor para ele mesmo, vai pregar no dia do Pentecostes. Ele prega com tanto poder, mas com tanto poder, que 3.000 se convertem. Há um caos na igreja. De repente, uma igreja que tinha 150, é uma igreja que absorve 3.150. Deus é Deus de gente que erra, de Arão, de Jonas. É o Deus que serve. O spoiler do futuro, sabe qual é? Suas videiras, figueiras, romãzeiras, oliveiras ainda não deram frutos, mas vão dar. Mas hoje em diante eu os abençoarei. Número 1, pare de dar desculpas. A gente tem que começar sendo responsável. Pare de... não é tempo. É tempo. O tempo é agora. Se você não faz hoje, você não vai fazer amanhã. Não espere se aposentar, não espere ficar melhorzinho, não espere melhorar, é agora. Número 2, não seja egoísta. Deus tem muito mais para te dar. Se você entrar em qualquer relacionamento para entregar o melhor, você vai receber o melhor. Você quer um marido, você quer uma mulher abençoada, seja uma bênção. Você quer um pai abençoado, seja uma bênção, filho. Você quer um filho abençoado, mãe? Abençoe. Não seja egoísta. Número 3, não espere muito se você semeia pouco. Se você não trabalha muito, você não vai colher muito. É com mãos cheias de calo que tudo na vida da gente enriquece. Tudo. Você se torna o melhor professor, sabe como? Trabalhando. A melhor costureira, o melhor cozinheiro, o melhor carpinteiro, o melhor engenheiro, o melhor astronauta. Como? Semeando muito. E por último, não deixe Deus no final. Coloque o reino de Deus na frente. Coloque o reino de Deus em prioridades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas os serão acrescentadas. Amém? Vamos encerrar. Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos encerrar. Deixei muito vocês de pé. Deus falou com você? Deus falou com você? Levante sua mão. Como Deus tem falado comigo, gente. Como Deus tem tratado com o meu coração. Pode baixar sua mão. Existe alguém hoje aqui que quer colocar Deus em primeiro lugar? Eu quero organizar minha vida. Primeiro Deus, depois eu. Se você quer isso, levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Existe alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor? Eu não estou perguntando se você é evangélico, crente, católico, espírita, tem religião, não importa. A questão não é essa. Estou perguntando para você quer entregar sua vida ao Senhor? Se você quer isso, só levante sua mão. Deus abençoe vocês. Deus está vendo. Deus viu já. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém aqui quer voltar para o Senhor? Pastor, já vivi o primeiro amor assim, vivi experiências com Deus. Fui cheio do Espírito, fui batizado. Busquei o Senhor, vi o céu descer na minha vida. Me afastei, fui enganado, fui seduzido. Mas agora eu quero voltar para o Senhor. Se você quer isso, levante sua mão. Vou orar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. Eu vou orar por vocês. Tá bom? Vamos orar? Nós temos uma canção. Temos uma canção? Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar todos vocês que levantaram as mãos e que não levantaram as mãos. Venham aqui à frente.
é dia da gente fazer cessar tudo que está escapando do bolso. Sabe aquilo que está indo embora? Pastor, acho que eu tenho um vazamento aqui, acho que eu tenho uma hemorragia. Aquilo que eu amo vai embora, aquilo que eu espero de fartura cai pelo bolso. Vamos corrigir isso, gente, hoje. Vamos falar com Deus. Você que quer falar com Deus, Deus, olha aqui, é o meu bolso que está furado, é o meu. Sai do seu lugar. Você quer colocar Deus no meu lugar, sai do seu lugar, pega na mão de quem está do seu lado, vem aqui à frente e vamos orar em nome. Perdemos alguma coisa, deixamos escapar coisas. Todos nós deixamos um buraco que escapou. E hoje nós estamos fechando isso em nome de Jesus com Deus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, que por vezes coisas escaparam das nossas mãos. Pessoas, amores que nós tivemos, caminhada cristã. Muitas vezes, Pai, nós fomos perdendo e coisas foram porque ficaram abertas no nosso coração, Deus, e nós fomos abandonando e perdendo e nos perdendo também nessa caminhada. Mas nessa noite, Pai, nessa noite nós reconhecemos que o Senhor está nos chamando novamente para perto, para restaurar, para recuperar, para costurar aquilo que ficou um buraco, para restaurar aquilo que foi perdido, Pai. Então nós queremos nessa noite declarar que nesse ambiente de adoração, que nós somos teus filhos, Pai, nós estamos aqui para recomeçar com o Senhor. Então recomece nessa noite com a nossa vida e com a nossa história, com a nossa família, Pai. Queremos, ó Pai, mais da presença do Senhor. Não queremos mais ser conhecidos como pessoas de mão furada que escapam as coisas, não. Nós queremos ser homens e mulheres, ó Deus, que tenham resposta para essa sociedade. Mas essa resposta precisa começar na nossa vida, Pai, acertando e alinhando o nosso coração, para que possamos também ser resposta para a nossa casa e depois para essa sociedade. Vem, Senhor, ministrar nos nossos corações, Pai. Vem trazer a Tua restauração, vem recomeçar, Deus. Nós não queremos mais colocar nossa esperança e a nossa confiança em algo que é furado. Não, nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação, o autor e consumador da nossa esperança. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite e transforma os nossos corações e nos encha, Deus, com a presença do amado e doce Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um amém, 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 amém. Feche seus olhos. Senhor, nós entregamos o Teu povo, Pai, que está aqui à frente. Teu povo que veio, Pai, trazendo uma necessidade, trazendo algo para o Senhor nessa noite.
E nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está ainda acorrentado, algemado, nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, nessa noite soltar os teus filhos, que eles possam ser libertos pelo Senhor, que eles possam, Pai, sair daqui revigorados, fortalecidos, restaurados pelo Senhor, porque o Senhor, Pai, é esse Deus que liberta, é esse Deus que transforma. Que eles possam, Pai, entregar, Pai, a vida deles ao Senhor. Que eles possam, Pai, se derramar na Tua presença nessa noite. Pai, tira, Pai, toda mentira da sua mente, do seu coração. Pai, vem, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa dos Teus filhos nessa noite. E que eles saiam daqui, Pai, com essa certeza da vitória. Que eles saiam daqui saltitando de alegria, porque o Senhor é esse Deus restaurador, é esse Deus presente, é esse Deus que nunca nos abandona. Senhor, vem fazer um sobrenatural na vida da Tua igreja, vem fazer um milagre na vida da Tua igreja. Nós entregamos, Seu Deus, o Teu povo em Tuas mãos, e que nessa noite, Pai, haja arrependimento, haja perdão, haja restauração, haja transformação. Senhor, vem, Pai, vem em favor da Tua igreja, vem em favor do Teu povo nessa noite. Derrama, Pai, do Teu Espírito, que eles saiam daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos essa noite.